Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, meus amigos, estamos começando o nosso Bate-Papo das 6, né? Abrindo a semana, trazendo novos temas, novos assuntos para a gente conversar ao longo de toda essa semana, né? Sempre de terça a sexta, um assunto novo na nossa bancada para a gente conversar um pouquinho, claro, contando com a sua participação, interagindo conosco pelo 996224547, é o canal para você mandar sua opinião, pergunta, participar, interagir conosco. Tá aí o nosso WhatsApp, tá bom? Mande mensagens para a gente na edição de hoje. Vamos dar um pulinho lá fora, dar uma espiada como é que está o trânsito nesse comecinho de noite, temperatura gostosa, agradável. O inverno nem chegou, mas já está assim com cara de inverno aqui na nossa região, temperaturas bem amenas durante a noite, o trânsito fluindo aí bem tranquilo, né? Esperamos que continue assim, sem acidentes na nossa BR-101 no perímetro urbano aqui de Linhares, para você que nos acompanha também em outras cidades, né? São Mateus, Colatina, toda Cachoeiro e Grande Vitória também chegando no nosso sinal, canal 16.1. Te agradeço pela companhia de sempre. É a TV Sim, Rede Sim de televisão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto do qual nós estamos assim, envolvidos no dia a dia, né, e nos interessamos muito. É a comunicação, o jornalismo, a comunicação de modo geral. E para bater um papo sobre este assunto, eu recebo aqui duas experientes jornalistas profissionais. Aqui ao meu lado, a jornalista Valéria Vieira, conhecida de todos. Boa noite, Valéria, bem-vinda. Boa noite, obrigada pela oportunidade, viu? Um prazer estar aqui batendo esse papo com todo mundo. Vamos lá falar de comunicação. Falar um pouquinho, né? Jussara Carvalho, jornalista, professora. Boa noite, Jussara, bem-vinda. Boa noite, Cláudia, boa noite, Valéria. Boa noite. Boa noite a todos. Nossa, uma felicidade mesmo estar aqui. Falar um pouquinho sobre essa magia, né, que é a comunicação, algo tão importante, né, Jussara? Muito importante, né? Nós vivemos isso e a formação, né? Nós vivemos juntos lá na faculdade, é muito importante, muito importante. Valéria, cada um de nós que temos, a comunicação faz parte da nossa vida, né, do nosso dia a dia. Sim, a notícia ela é importantíssima, né? Sem ela a gente não sabe o que de fato acontece fora da nossa casa. O mundo trava, né? Dentro de casa a gente sabe o que está acontecendo, né, Jussara? A gente tem noção de quem o filho está aqui, já tomou banho, mas fora dali, se não for algum noticiário com credibilidade, a gente não sabe o que de fato está acontecendo, fora ao nosso redor, né? Gente, essa conversa de hoje aqui sobre comunicação, sobre jornalismo, né, informação, e cada um de nós, inclusive com as mídias que nós temos hoje, as redes sociais, as pessoas, mesmo sem a formação na área, né, comunicam, e até de certa forma muito bem, né, transmitindo a informação. E eu quero dizer para vocês o seguinte, né, elas estão hoje como convidadas, mas muito em breve, já a partir das próximas semanas, estarão conosco aqui como colegas também, né? A Valéria, a partir da semana que vem, né, Valéria, vai estar aqui com... Isso, uma super novidade, né, gente? Vai ser um prazer, vai ser muito bacana. A partir da semana que vem, continua, gente, te interrompi. A partir da semana que vem, terça-feira... Vai estar aqui no comando do Bate-Papo das 6, então, Valéria Vieira, com toda a sua experiência, trazendo aí... Já pode adiantar mais ou menos, assim, os assuntos, né, que vamos ter aqui, Valéria? A gente vai ser um bate-papo desse jeito mesmo, mas a gente vai priorizar algo em torno do universo feminino. Não quer dizer que eu só vá entrevistar mulheres. Não, mas relacionado ao assunto que interessa. Mas aquele assunto de amiga, meu e seu aí do outro lado, vai ser não aquele bate-papo descontraído. Quando mulher pega pra falar, né, Jussara? Nossa, não é bom demais. Assunto relacionado às mulheres, assunto não falta, né, nesse sentido.
E a Jussara estará conosco também no nosso telejornal aqui, contribuindo com toda a sua experiência, né, sua bagagem como jornalista profissional, já passou por vários veículos. Aliás, eu quero que vocês falem um pouquinho de vocês, né, da trajetória profissional. A Jussara já passou por grandes jornais, assessoria de imprensa. Fala um pouquinho, Jussara, de você. Eu formei na UFES, na terceira turma. Legal. Uma longa história. A Jussara é de Vitória, é capixaba? Sou de Vitória, isso. Formei lá nos idos dos anos 80. E um momento muito diferente para o jornalismo. Nós saímos da ditadura. Desafiador, né? Os jornais fechados, muita restrição. E nesse primeiro momento eu nem fui para o jornalismo. Exatamente porque não existia até veículo para trabalhar. Aí quando eu me casei, eu fui para Brasília e trabalhei no Correio Brasiliense, como fazia o jornal do sábado, que era o Caderno 2, digamos assim, o jornal cultural. E depois vim para Linhares. E aí trabalhei aqui na Gazeta, olha que legal. Na sucursal, trabalhei no Pioneiro, com o Deni. Nosso abraço ao Deni aí. Isso, o jornalismo local. Mas também em outros momentos passei por outras áreas que não foram do jornalismo. Depois retornei como coordenadora do curso de comunicação, né, lá na Faculdade Unilinhares, depois se transformou em Pitágoras. E aí realmente eu voltei de novo para o jornalismo, para a comunicação. Depois fui secretária de comunicação e fiz assessoria de imprensa e com a prefeitura, né? E aí fomos, né? Sempre muito próximo, a comunicação sempre ali na sua vida, né? Sim, e eu acho assim, na vida de todo mundo, a comunicação ela nos guia. Isso é muito legal que você está falando, porque às vezes a pessoa acha que fez jornalismo para trabalhar em televisão. Não sabe quantas funções um jornalista pode exercer, muito amplo, né? Apesar de ser difícil, é um mercado de trabalho que eu considero difícil, tem muita opção, né? Exato. Não só ficar aqui falando em televisão, tem assessoria, tem rádio. Então, a gente daqui a pouco, nos próximos blocos, vamos falar um pouquinho sobre o mercado também, né, Jussara? Sim. Porque o jornalismo só cresce, as opções para quem quer, de repente, entrar na área, são muitas, né? Valéria, o pessoal já mandando um abraço para você. A Conceição, que está dizendo que está com saudade de você. Dona Conceição, um beijo! A Conceição já está aqui, ó, combinado dia e horário, viu? Toda terça, 18 horas. Isso aí, Dona Conceição, vou te esperar aqui, viu? Um beijo! Tá joia, tá aí participando com a gente. Pode mandar o WhatsApp 996224547, pode mandar mensagens aí pra gente, recebendo hoje Valéria Vieira e Jussara Carvalho, falando um pouquinho sobre comunicação, sobre jornalismo. Gente, e esse período de pandemia, né? O desafio, né, para a comunicação, porque assim, a gente teve aquele boom, aquele início de pandemia, aquele alvoroço todo, né? Como que é para o profissional se portar no momento desse, Valéria? Olha, quando começou a pandemia, eu pensei assim, gente, não vai ter notícia pra gente ficar mostrando todos os dias. Imagina, um jornal diário ao vivo para falar de pandemia, não vai ter assunto, mas teve. Já estamos há um ano e meio com esse assunto aí, né? Pois é, e a gente foi mostrando como que as pessoas foram se virando, o jeito que elas foram dando para sobreviver, e acompanhando passo a passo da vacinação, tem vacina, não tem, experimentos, e a gente conseguiu, e consegue ainda, né? Mostrar o que de fato acontece. Às vezes as pessoas me paravam na rua e falavam assim, aquilo que você falou é verdade? Eu estava conversando com a Jussara justamente sobre isso há pouco, né? O que a gente fala aqui é verdade. A gente precisa, inclusive, acompanhar pessoas e canais com credibilidade, porque é o que estava falando a respeito da facilidade do jornalismo. Muitas pessoas hoje em dia utilizam as redes sociais para dar notícias, se comunicam muito bem, mas aquilo que a pessoa está falando, de fato, é verdade, né? É verídico. Então a gente tem que confiar, tem que confiar naquela pessoa que está passando a notícia e como ela está passando, o veículo de comunicação, né, Jussara? E às vezes a pessoa tem a própria verdade dela, que ela, através do que ela ouve de informação, ela deduz. Mas a verdade mesmo é aquela que você vai checar com fontes. Com todos os cuidados. É a imparcialidade, né, do jornalismo. É a credibilidade com a imparcialidade. Você mostra o que está acontecendo e a pessoa tem a opinião dela. Sim. A minha é uma, a sua é outra. E nesse contexto, né, Jussara, de pandemia, um momento em que as pessoas estão, né, com a sensibilidade à flor da pele, a doença, morte, que a gente infelizmente teve que enfrentar, o papel do jornalista ele é bem delicado, né? Porque ele não pode deixar de apresentar a verdade, informação, né? a informação, até aquela coisa crua.
e cruel, às vezes, em alguns momentos, porque também isso causa assim, acho que as pessoas também começam a se cuidar mais. Às vezes você amenizar demais, mas também tem que ter esse cuidado para não causar pavor, terror. Porque também eu acho que é um limite muito... É uma linha tênue, né, Valéria? É uma entre a informação e o né? sensacionalismo, esse cuidado que deve ser. É uma responsabilidade muito grande justamente da gente mostrar o que de fato está acontecendo. A pandemia existe? Existe. A gente tem que tomar cuidado? Tem. Isso é fato. Não pode aglomerar? Não pode. Mas também não pode falar para a pessoa ficar trancafiada dentro de casa. Né? Complicado. Porque aí vem a saúde mental também, que eu costumo muito dizer. Esse isolamento tá prejudicando muito o psicológico, né? Das pessoas, das crianças, nem se fala. Aliás, a comunicação tem esse papel educativo, didático também, né? De informar, mas também de orientar. Né, eu acho que todo dia você segue algumas normas, não são normas, digamos assim, algumas orientações, acho que é o melhor termo, do que o jornalismo está te falando. Hoje, até a própria pandemia, hoje você pode vacinar, porque está abrindo a agenda, hoje não pode, hoje tem. Então, eu acho que é orientador. Por isso que eu digo que sem a comunicação as pessoas ficariam perdidas, né, de se posicionar, E eu acho que esse jornalismo de hoje em dia, quando eu comecei a faculdade de jornalismo, eu me formei lá em 2004. Galera, pois é, daqui a pouco você vai contar um pouquinho da sua história, né? O jornalismo mudou muito, e essa pegada mais dinâmica, né, do jornalista tirar o terno, usar uma roupa um pouco mais leve, conversar mais, ter mais esse bate-papo. Tirar aquela formalidade. Isso facilita, né, a comunicação. Eu tô próxima de quem está do outro lado, eu só tô daqui. Exatamente. Não tem aquela coisa tão afastada. E a gente consegue dar a notícia melhor, explicar o que está acontecendo, ler uma mensagem que chega. Essa proximidade, né? Orientação que a gente dá sem causar pavor na população. A ideia é essa, né, Jussara? Aliás, tem que ser esse compromisso, né, sempre, de buscar... Tem que se informar, ser útil, né? A comunicação tem que ser útil para as pessoas. Mas deixar também que as pessoas possam tomar suas decisões, né? Sobre aquilo que ela ouviu. Olha que bacana. Valéria, fala um pouquinho de você, da sua história. Você passou aqui por Linhares. Você está há 4 anos, né? Você está dizendo agora, mas enfim, você passou numa primeira fase aqui, né? Passei em 2011. Eu me formei no Rio de Janeiro. Eu comecei em Vila Velha, na UVV. Fui para Gama Filho. Lá no Rio. Que não, né, acabou a Gama Filho, infelizmente, uma super estrutura, uma faculdade maravilhosa. E aí, quando eu era estudante ainda em Vila Velha, eu estagiei em algumas emissoras, entrei como voluntária. Então, se você tem vontade de trabalhar, não só em jornalismo, né, em qualquer setor, você tem vontade, vai atrás, né? Eu entrei como voluntária, não ganhava nada, mas estava lá para aprender. Sim. E aí virei estagiária, e aí fui crescendo e fiquei na emissora. Depois eu fui morar no Mato Grosso. Olha Meu primeiro trabalho de carteira assinada foi lá no Mato Grosso, na cidade de Sinop. E aí voltei. Bem fresquinha, super. Temperatura agradável. E fiz assessoria já em Aracruz, já escrevi para revista, mas o meu amor maior é a televisão. E trabalhei aqui em 2011, fui para Campos, fui para Vitória, também trabalhei na Band, lá em Vitória, TV Capixaba, e fui para Campos. Fiquei como editora-chefe apresentadora do RJ2, no interior do Rio de Janeiro, até voltar para cá, ficar mais pertinho da família e voltar para Linhares. Agora não quero ir embora mais não. Duvido que você vai embora agora. Não. E a partir da semana que vem conosco aqui. Bom, Jussara, você falou aí, né, lembrando a Linhares, né, eu me formei lá também, né? Tive a alegria de ter a Jussara como coordenadora de curso, né? E saiu uma turma bacana. Aliás, a Jussara se enche de orgulho na hora de falar isso. Nós todos, né? Porque saíram grandes talentos dali, né, Jussara? Muitos. Engraçado, lembra quando a gente falava uma apreensão, vai ter mercado de trabalho. Todo mundo com medo, né? E eu falava, gente, vocês estão sendo bem formados. Nós tínhamos o Jornal do Intervalo. Cláudio apresentou também. No jornal que a gente gravava no estúdio, apresentava no intervalo da faculdade. As notícias eram da faculdade. Que legal. E o povo no recreio ficava assistindo. E tinha propaganda. Essa nostalgia é boa, né? Nossa. Gente, eu peguei a época de aula de fotografia que a gente revelava assim, olha, Sim, o papel. Lá nós tínhamos também. Meu Deus do céu. Filme, vou falar do laboratório. Negativo e tudo. Tudo isso. Rádio. E o curso deu esses frutos aí, né, Jussara? Deu muitos frutos. Eu vejo a nossa turma, muitos. Acho que só não seguiu aqueles que não quiseram mesmo. Tem a coisa da vocação, nem todo mundo se forma, vai exercer. Se descobre em outra área, né?
Mas aqueles que quiseram estão, eu sempre vejo muito Foi, bem, bacana. aqui e fora daqui, inclusive. E resultou depois de um grupo de WhatsApp dessa turma que tem até hoje, né? Está formada há mais de 10 anos e está se falando ainda, né? Sim, Essa turma aí. é verdade. Olha que bacana, gente. Falando hoje sobre comunicação, sobre jornalismo, na importância da informação, da comunicação na nossa vida. A gente está cercado de notícias o tempo todo. Agora, aquilo que a Valéria falava no início do programa, é preciso ter cuidado, né? Onde você busca informação, onde você busca se informar, não é isso? Tem que ter essa cautela, né, Valéria? Sim, o veículo e principalmente a pessoa, né? Porque hoje em dia também a notícia está muito na palma da mão das pessoas, né? Não consegue assistir, daqui a pouco manda um link. Mas tem que confiar em quem está passando aquela informação ali, justamente para não ser opinativo, né? E você acaba indo por uma linha que não é a sua, às vezes que nem é verdadeira, por não ter a credibilidade do profissional. Exato. O Zé Luiz está dizendo aqui, o Jussara, nosso colega jornalista, daqui a pouco manda um vídeo aqui para a gente, está dizendo que foi o primeiro apresentador do Jornal do Intervalo. Você lembra disso aí? Realmente. Aliás, ele é da primeira turma, né? Da primeira turma, né? Depois a gente entrou na segunda e teve outras turmas lá. Jussara, esse compromisso com a ética, com o respeito a quem está em casa, ele é fundamental, né? Porque, assim, hoje, apesar às vezes as pessoas até agem de boa fé, mas vou dar um exemplo aqui, Valéria, você deve ter recebido muito, né? Como jornalista, vídeos de acidentes, de mortes trágicas, e a pessoa manda até com boa intenção, mas tem que ter aquele cuidado, né, de se avaliar a importância. Porque o jornal, ele é visto, o programa, né, jornalístico, ele é visto por pessoas de todas as idades. Então, a gente não quer mostrar nada agressivo. Por isso que a gente, às vezes, borra imagem, né, acaba congelando para não mostrar aquilo tudo, para não ser agressivo, né? A gente precisa falar que teve um acidente com 3 mortes e mostrar as pessoas. Não há necessidade. Não. E aí, Jussara... A necessidade de ter respeito, né? É que a questão das redes sociais hoje, né? Elas realmente são propagadoras da informação e é preciso ter esse cuidado, mesmo que não seja jornalista, né? Sim, porque... E às vezes ela vem travestida de forma de jornalismo. Às vezes com montagens tão bem feitas que você pensa que é uma notícia verdadeira. Corre o risco até de compartilhar, às vezes, algumas coisas. Muitas vezes. Quantas vezes a gente recebe, eu falo, nossa, mas isso aqui tá estranho, porque a gente sente uma ponta de que não é o jornalismo que a gente conhece, que a gente valoriza. Mas quantas pessoas, inclusive aquela que compartilhou, tomou isso como verdade, como informação. Então, separar o joio do trigo. A comunicação está precisando muito disso. E para as pessoas poderem realmente se informar, se orientar de forma verdadeira, porque se não viram caos mesmo, como a gente vê. Está tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil. E a tecnologia, nesse ponto, ela contribui muito, porque a gente consegue fazer um jornalismo bonito, né? Ágil, mas também todo mundo consegue. Sim. Até aquele que não é jornalista. É verdade, tem que tomar muito cuidado. E aí tem que ter essa cautela, né, Sim, Valéria? Totalmente. Tem que ter muito cuidado, porque é bom, mas tudo que é muito, né, que é excesso, a gente tem que ter cuidado. Então, tem que saber dosar, até as coisas boas. É claro que a participação aqui para nós, a televisão, por exemplo, o telespectador que manda ali um vídeo de um flagrante de algo, isso é bacana, né? Agora... a gente tem que pegar isso e apurar, né? Sim. Ver direitinho, apurar para que a gente não dê a informação equivocada. Aliás, gente, algo muito comum no jornalismo, isso é muito importante também, talvez para quem não é da área não saiba, é reconhecer, né, Valéria, quando se erra, porque a gente é ser humano. Gente, já errei muito e pede desculpa. Gente, olha, ao vivo errei. Peraí, volta. Tá errado, que eu dei a informação errada ontem. Ontem a informação não foi essa não, tá? Vou consertar. A informação é essa. Desculpa pra você e desculpa também o órgão, né, que foi dada a notícia. E não é demérito nem algum, né, Jussara? Não. Eu acho que o mais importante é você reconhecer do que deixar passar. Não tem problema. Vou falar não. Para não queimar meu Deixa filme. Pra lá, né? Mas aí eu acho que é muito mais valorizado esse tipo de atitude do que o inverso. Certamente. Bacana, gente. Olha, muito legal esse bate-papo hoje, falando sobre comunicação, sobre as novas mídias, né, que vieram para incrementar essa comunicação, mas tem aí um lado perigoso também, é preciso cautela naquilo que se compartilha. Às vezes as pessoas recebem informação e já compartilham para o grupo de amigos, é preciso ter cuidado, tá bom? Com o que você está compartilhando. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Enquanto isso, você pode mandar sua mensagem 99622-4547. Até já.
Estamos com o nosso bate-papo das 6 de hoje, falando sobre comunicação, sobre jornalismo, as novas mídias, a integração de mídias, né, que a gente vem experimentando ao longo dos anos. Tá tudo misturado. Antigamente era tudo separadinho, né? Hoje está tudo junto e misturado e tem dado certo, né, Valéria? O jornalista ele acaba sendo multifuncional. Antigamente você era só repórter. Hoje em dia você é repórter, você, se precisar, entra com o mesmo assunto ao vivo na rádio. Se precisar, você tira uma foto e manda para o site e faz de tudo um pouco, né? Tem que ter essa resiliência, né, Jussara? Tem que ser multifuncional. Eu lembro que há uns 15 anos a gente falava em convergência de mídia. Lembra? Faz nem tanto tempo assim, Não né? tanto tempo. A Cláudia Gregório, que dá aula para vocês. Fizemos trabalhos acadêmicos sobre isso, né? E a gente falava assim, nossa, sei lá, um vai matar o outro, o jornalismo, né? TV vai matar, a internet vai matar todo mundo. E hoje está todo mundo junto, né? E misturado. Exatamente. E um reforçando o outro. Você falou aí do Caderno 2 que você escrevia para o Correio Brasiliense, não é isso? Isso. Era gostoso de ler, porque ali tinha tudo, de cultura e tudo mais, né? É. O jornal impresso, né, que todo mundo, né, claro, veio a globalização, a tecnologia, né, Valéria? O jornal impresso, até pelos cursos, teve dificuldade, mas ele foi também para as plataformas digitais. Sim, né? você consegue acessar o jornal, né? Agora você não tem mais aquela folheia, leitura, né? Mas está lá na internet, na né? palma da mão também, né? Então não há essa história, porque às vezes assim tem aquela mas o jornalismo, né, vai acabar, porque hoje a informação está na... Mas não é tão simples assim. Eu acho que a pessoa se reinventa, né? Qualquer profissional. Uma vez eu fui numa loja de departamento e a moça falou assim, você pode passar a sua etiqueta direto, código de barras, daqui a pouco minha profissão vai acabar. Eu falei assim, não, você vai se reinventar. Sim. Porque para ter isso aqui funcionando, um sistema foi criado, novas profissões surgiram. Então, eu acho que é muito disso, a pessoa tem que se reinventar. Se mudou, não tem mais o impresso, vamos para o online então, porque não tinha, surgiu. Aliás, quantos jornalistas que estão empreendendo por conta própria, hein, Jussara? Na comunicação, né, com bons canais aí no YouTube e outras redes. Inclusive muitos colegas de vocês. Sim, exatamente, fazendo sucesso. Tem recebido, E é isso aí, porque o jornalismo ele vive da informação. Não importa por que mídia, por que meio, é a informação. Acho que o importante, a vedete é a informação. Exatamente. É a notícia. A boa informação. Com certeza. Então, bacana. O Antônio, do Planalto, está aí acompanhando a gente. Obrigado. Está dizendo, Cláudio, lembrando com relação à pandemia, vale ressaltar que nem mesmo os vários médicos que passaram pelo programa têm a verdade absoluta. Claro, né? Ainda hoje eles aprendem com ela. Com baixíssimo nível de contágio por superfície. Portanto, o medo difundido... Ele fala do medo difundido pelos comunicadores desde o início da pandemia atrapalhou um pouco, né, essa verdade que, segundo ele, não existe. É a verdade que a gente está buscando ainda, a própria medicina busca. É tudo né? muito novo, né, gente? Novidade para tudo, para todo mundo, para a gente, para os médicos, para todo mundo. Tanto que para a vacina chegar até a gente, olha a dificuldade que foi, porque foi muita coisa diferente, né, surgiu. Ô, Jussara, e as pessoas, elas levam, claro, e devem levar sempre muito a sério aquilo que o jornalista fala, o bom jornalismo, né? O bom jornalista. Mas o jornalismo, ele também, a cada dia, ele traz uma situação nova, às vezes uma situação que vai se renovando, né? É o caso da pandemia, tem sempre um fato novo ocorrendo. Sim, a sociedade, a dinâmica da sociedade é essa, e a doença está nos mostrando isso, a pandemia, que no início era um terror porque era tudo muito desconhecido. Tem muito ainda que se aprender, mas nós já aprendemos muitas coisas, já estamos tranquilos em algumas coisas em relação a conviver com tudo isso. Então, no início, ninguém saía de casa mesmo. Mas hoje a gente sabe que pode sair. Até estar aqui, como nós estamos. Eu estou me permitindo. Estava de máscara até agora, isso tirou aqui agora. Tirei, botei aqui na bolsa. Mas a gente sabe que é uma certa distância, como nós sabemos que não estamos... Eu já estou vacinada com uma dose, então a gente já tem alguns cuidados. Eu não digo que seria... como digamos assim, a segurança total, mas a gente já consegue conviver e sabe que algumas coisas são possíveis de se fazer. Eu acho que a pandemia ensinou muito pra gente, e principalmente, na minha opinião, a dar valor a estar com quem a gente gosta, né? Eu sinto tanta falta de encontrar as pessoas, de abraçar. Vontade de abraçar, pegar né? e estar junto. Aliás, é algo que lado, imagino que vai ser muito valorizado de agora em diante, eu quero crer, né? Depois que terminar essa pandemia, quando puder abraçar de verdade, né? Porque as pessoas estão se sentindo meio... Aquela reunião, aniversário, que não pode ter ninguém, só as pessoas que estão mais próximas mesmo, isso eu sinto muita falta.
Gente, vamos ouvir alguns colegas também, né, que participam conosco, mandaram vídeos, né, contribuindo para o nosso bate-papo de hoje. A nossa grande amiga, nossa editora-chefe da Rede Sim Record News lá em Vitória, a Jadna Duque, nos mandou um pequeno vídeo falando um pouquinho da importância, como ela enxerga, né, a comunicação, os desafios nesse mundo atual. Vamos ver. Olá, Valéria, Jussara, Cláudia, a todos que estão nos acompanhando aqui no Papo das 6. Falar de desafio na comunicação é um momento muito especial que a gente vive. 2020 chegou com pandemia e a comunicação ela teve que se reinventar. Essa palavra nunca foi tão usada, né? Foi muito desafiador. A televisão ela partiu, a comunicação de uma forma geral, ela partiu para um protagonismo aí em busca da verdade, união da comunicação em torno da busca de informação. Então, assim, ficou muito claro esse novo momento que a gente viveu em função do desconhecido, desse momento da pandemia. E isso se prolongou, a gente vive isso em 2021, a gente passa por muitos desafios, principalmente o desafio de manter a atenção do telespectador, que está cada vez mais disperso, porque ele vive num mundo onde ele também é protagonista, onde ele também produz conteúdo. Então, assim, eu queria falar disso, desse desafio, dessa união entre os veículos de comunicação, essa busca de uma verdade. E aí deixar para vocês aí essa reflexão, essa palavra aí e desse momento. Espero ter colaborado no programa. Um grande beijo, foi um prazer estar aqui. Obrigado, Jadna. Colaborou muito, né? Trazendo uma aí, querida. Apimentando aqui a nossa conversa, falando desse desafio mesmo, né? Da comunicação nesse período. Eu queria até acrescentar um pouquinho. Antigamente, quando... nem tão antigamente assim, quando eu era criança. Nem é tão antigamente. A gente parava para assistir jornal em casa. Eu parava muito para ver jornal com meu pai. E hoje em dia eu não vejo as crianças fazendo isso. Eu tenho um filho e ninguém para ver jornal. Então hoje deixa eu acrescentar, né? Botar um pouco mais de tempo nisso aí, né, Jussara? Eu parava para acompanhar o jornal no rádio. A gente sentava para ouvir aquele... Meu pai ouvia de noite, ele ligava a rádio para ficar ouvindo o rádio de noite. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Porque, né? Tá chegando às nossas mãos, né, Jussara? E aí... Eu acho que a Jana foi muito feliz em ter dito. É muita informação vinda de muitos lugares. Né? Você abre o celular, já brota. Você nem precisa entrar num canal de comunicação, já brota. Tem o próprio Google te traz tudo. Você recebe aqui, né? Alerta, vídeo novo do canal tal. Isso. E todos os lugares, mas o celular realmente é o canal que está nos trazendo. Então é o que ela falou, como todo mundo cria conteúdo, e é essa grande questão, esse grande desafio, como o jornalismo vai atrair, inclusive porque ele tem realmente, eu acredito que de toda a comunicação, aquele que traz a verdade. Pelo menos estudamos para isso, né? Inclusive das pessoas que usam as mídias sociais para fazer as propagandas, né? Eu antigamente não podia, agora eu posso. E eu deixo muito claro que quando eu falo de alguma coisa, é algo que eu uso mesmo. Porque será que aquela pessoa, aquela atriz, usa aquele produto no cabelo? Ou ela está falando daquele produto só porque ela está sendo paga para aquilo? Então você não sabe se você acredita naquilo que está sendo mostrado. Essa coerência é importante. Né? Você tem que falar o que é verdade. Se o produto for bom, você indica. Se o médico for bacana, você fala, eu fui na doutora Jussara, ela é maravilhosa. Mas indica se de fato for bom, porque eu acho que soa como uma falsidade, né? De quem está ali falando. Fala bem de algo e não usa, está ali falando só porque está sendo pago, então tem que ter cuidado até com isso. Jussara, aqui lembrar também os vários colegas, né, que nesse período de pandemia não mediu esforços, né, para ir lá buscar a informação, garimpar a informação, porque o jornalista é um operário, né? Sim. Precisa estar ali, né, contrair a Covid, alguns ficaram em estado grave, alguns perderam a vida, né? Foi uma das categorias, né, de profissionais que foram realmente para a rua, não ficaram em casa um dia, e para trazer exatamente todo o valor para essa classe. E ainda também. Não foram vacinados, inclusive. E não foram ainda, né? E não são grupos prioritários, por incrível que pareça. O jornalista tá na rua, mostra família que perdeu alguém, né? Pessoas que perderam alguém da família para Covid e não é vacinado, que não está no grupo de risco.
Valéria, ó, hoje você tá aqui, hein? Ai, que delícia. Seu Edmilson, lá de São Mateus, lá do Córrego São boa. Geraldo. Valéria, que saudade de você. Ô, seu Edmilson, um beijo pro senhor também, a partir de terça-feira, em 6 horas eu tô aqui. 18 horas tá aqui com a gente, né? Jussara, a gente, bom, vamos continuar falando aqui. Outra coisa que tem ocorrido, tem também impulsionado e que as pessoas têm se interessado muito é o jornalismo mais intimista, né? Mais regionalizado. Você tem visto também esse crescimento, essa expansão? Muito. Em todos os sentidos. É, exatamente por isso também. Muita informação que vem de fora, mas e o que me interessa? O que está falando, que vai me guiar durante o dia. Então, acho que o jornalismo local ganha uma força muito grande, um protagonismo, porque nós estávamos até conversando sobre isso. A maioria das emissoras nacionais passam a mesma coisa. Né? Então, você assistindo num determinado horário do dia, você já sabe do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas o que vai te guiar no dia a dia é aqui. Você vê se o semáforo ali daquele cruzamento principal foi consertado, né? Se o buraco foi tapado para você não passar por ali da volta. Eu acho que esse hiperlocal é muito importante. Né? Ô, Valéria, e o jornalismo também é essa ponte, né? Da sociedade com o poder público, enfim. Sim, eu acho que isso é o mais bacana. O que mais me satisfaz no jornalismo é justamente isso. É eu poder mostrar para a pessoa, mostrar para os moradores uma determinada situação, principalmente problema, e conseguir a solução para aquilo dali. A pessoa mandar um recado para mim e falar, Valéria, olha, aqui no meu bairro está muito complicado porque uma ponte caiu e a gente não consegue acesso. E a gente cobra e mostra, olha, amanhã vai aí consertar, ou já foi consertado. E aí tem lá o resultado. Isso uma satisfação é uma enorme, satisfação né? muito grande, a gente conseguir fazer essa ponte, né? Esse é o papel, né, Jussara? Também esse vídeo. Lembra lá no jornalismo, na faculdade, a gente falava que o jornalismo é a voz, são os olhos, os ouvidos da sociedade, né? Para levar para quem pode resolver, para quem pode... E fazer esse intercâmbio, digamos assim, entre poder público, sociedade, entre a própria sociedade. Você estava falando, às vezes acontece do lado da minha casa, eu não sei, mas o jornalismo vai te contar isso. Exatamente. Né? Aliás, as pessoas, né, nas mais diversas situações, primeiro ela quer ligar para o veículo de comunicação para denunciar alguma coisa que poderia até ser resolvido direto pelo Inclusive, eu tenho amigos de órgãos públicos que falam, gente, fala para ligar para mim primeiro, mas eu nem sabia disso. Mas aí é que está a questão da credibilidade, da confiança na gente. Né? A pessoa liga para a gente e fala assim, não, eu vou ligar para lá, porque a Valéria vai tentar dar um jeito para mim. Ô, Jussara, agora a Valéria tocou num assunto importante que é em relação à credibilidade, né? Que não é algo fácil de se construir e quando se constrói é preciso que se mantenha, porque as pessoas elas fundamentam, né, a sua decisão de entrar em contato, de cobrar, justamente nisso, né? De saber que vai ter um retorno, esse respaldo, né? Então, é isso aí, o jornalismo tem que cumprir esse papel. Tem que ser realmente um jornalismo que checa, que busca ter um compromisso com a verdade, com aquela sociedade ali que ele está, né, no caso do jornalismo local que ele está representando. Ter essa empatia mesmo, de sentir a dor do outro e tentar buscar, porque o jornalismo, a comunicação, ela é muito ampla, então ela é uma força muito grande. E isso é muito difícil, né? Eu acho difícil. Eu acho que o jornalista tinha que ser mais valorizado em todos os sentidos, porque é muito difícil você conseguir. Eu já me emocionei tanto, gente. Eu já fui amparada por família. A avó do menininho que tinha se afogado, eu chorei tanto que ela veio com um guardanapo para mim, minha filha, senta, se acalma, porque é realmente muito difícil a gente sentir a dor do outro e ter que passar, né, para televisão, para rádio, enfim, é puxado, viu? O jornalismo tem dessas coisas. Né? Nos coloca em situações diferentes. Aliás, você que é jovem, ou você que é profissional de outra área, que sonha em, de repente, se tornar um jornalista, saiba disso, né? A sua vida nunca vai ter aquela rotina de outras profissões. Esquece rotina, esquece feriado. É sempre um assunto novo, um desafio novo, hein, Jussara? Sempre. Mas eu acho que essa é magia. Magia a gente gosta. Da profissão, né? Tem sempre um desafio novo. Nosso colega José Luiz, experiente jornalista, radialista, nosso colega, daqui a pouco também vai estar, muito em breve, com um projeto aqui na nossa emissora, né? A Rede Sim de Televisão ampliando o seu sinal para toda a região, região norte, região sul e região metropolitana. Zé Luiz também participa conosco, dando aí o seu alô, falando um pouquinho sobre a comunicação. Boa noite, Cláudio, Jussara, minha eterna coordenadora, Valéria, todos que nos acompanham.
Cláudio, você me falava a respeito do bom jornalismo, o papel da comunicação. Nós profissionais temos que buscar sempre a comunicação responsável, a comunicação que vai sempre melhorar a vida das pessoas e não atrapalhar. Se você me permite, Cláudio, eu volto no tempo quando eu comecei no rádio. Paulo Gava, meu chefe à época, me falou o seguinte: primeiro o homem, depois o profissional. Eu nunca me esqueci disso e fui compreendendo ao longo desses 40 anos de profissão. Se você é uma pessoa de bom caráter, se você tem caráter, também será um profissional de caráter. E a gente sabe que a responsabilidade é o principal traço do caráter, né? Hoje, diante das facilidades ou da facilidade das mídias sociais, é importantíssimo o papel do bom jornalista, do jornalista responsável. É ele quem vai ser a referência na hora do boato, da notícia falsa, das fake news, né? Aconteceu isso, será que é verdade ou mentira? Vou ver o que fulano diz. Ele passa a ser uma referência, um profissional de responsabilidade. Então, hoje mais do que nunca, isso é importante. Fica o recado, um abraço aí para todos vocês. Resumiu bem, Zé Luiz, obrigado, viu? Obrigado, meu grande amigo José Luiz, experiente jornalista, radialista, como eu disse, muito em breve vai estar aqui com um projeto aqui na nossa emissora. Falou bem, hein, Zé Luiz, né? Como sempre, né? Parece até que ele tinha combinado aqui. Exatamente o que a gente falou, tá vendo só? Aquilo que você falou, né, Valéria? Ter acesso a todo tipo de informação. Vamos dar uma checada lá, vamos ver o que o jornalista A ou B tá falando. Não né? só o jornalista, como também as redes sociais, que eu disse, que eu repito. Cuidado com o que está sendo exposto em redes sociais e também em canais de comunicação, né, de verdade, né, vamos dizer assim. Porque tem que ver a credibilidade daquilo dali. Até porque, Jussara, a depender do caso, depois que divulgou, pode ser que é difícil remediar o problema, né? Dita não volta atrás, né? Mesmo que você vá corrigir, ela já causou um dano prejuízo, se ela né? foi mal colocada ou mesmo em verdade, uma inverdade. Isso é muito né? importante, você falou, mal colocada. Eu vejo cada notícia passada de forma, vamos dizer, errada, né? Aquela informação mal colocada, que acaba justamente criando isso, criando um problemão. Problemão, é. Mal escrita, maldita, né? De falar, maldita mesmo. É maldita, gente. Maldita, mal pronunciada. Por isso o termo, né? Aliás, Jussara, é esse cuidado, né? Inclusive com a redação, porque às vezes uma vírgula fora do lugar complica todo o contexto, né? Tem que escrever bem, ler muito. A leitura é o companheiro do jornalista. Tem que ser, né, Valéria? Aliás, é característico do jornalista, né? Tem que ler, tem que gostar. Eu ensino meu filho. Meu filho também tem 9 aninhos e ele fica. Eu falo, mamãe, ó, isso tá errado. Eu falei, tá muito bem. Uma vírgula invertida complica toda a situação. Gente, nós estamos falando aqui sobre a comunicação, o papel da comunicação nesse mundo pós-moderno, nessa pandemia que nós estamos vivendo. A comunicação também como forma de educação, de melhorar a sociedade, o meio em que vivemos. Nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro e último bloco, conversando hoje com a jornalista Valéria Vieira, com a jornalista Jussara Carvalho. Voltamos já. Voltamos, né? Já estamos no ar com o nosso Bate-Papo das 6, de volta com o nosso terceiro e último bloco, falando sobre comunicação, sobre jornalismo, a importância, né, o papel do jornalista, sobretudo nesse período de pandemia. O nosso colega, né, que você já acompanha aqui nas reportagens, o Enzo, nosso colega jornalista, também vai contribuir conosco, falando um pouquinho da sua paixão pela comunicação. A galera jovem que está se interessando cada vez mais pelo jornalismo, pela comunicação de modo geral. Enzo, bem-vindo. Boa noite, Cláudio, Valéria, Jussara. Para você que assiste o Bate-Papo, meu nome é Enzo Teixeira, tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto. Sou linharense, apaixonado pela comunicação e especialmente pelo jornalismo. E acredito que a informação apurada, checada e de qualidade é de extrema importância para o cidadão. Cada vez mais a gente pode ver que o jornalismo faz parte do nosso cotidiano. E as informações durante a pandemia têm sido essenciais para combate de fake news e a entrega de qualidade e credibilidade para quem assiste. Acredito que o jornalismo se reinventa, muda de formato, mas nunca deixou de ser necessário. E por isso eu decidi cursar o jornalismo
e tenho grandes expectativas para o futuro. Olha que bacana. Valeu, Enzo. Obrigado pela participação. Olha que gracinha, o Enzo. Imagina, O Enzo tá ali? Tá ali, menina. Ai, Enzo, que gracinha. Meu coração fica até mais feliz quando eu vejo assim, pessoas tão jovens, apaixonadas pelo curso de jornalismo, né? Eles querem estudar o jornalismo, como que a notícia é feita, a história dessa profissão que é tão bacana. Ai, adorei, Enzo. Jussara, essa força da juventude na comunicação que a gente tanto precisa, né? Nossa, eu senti saudade agora, porque ele falou... Vamos voltar com esse curso de volta, Jussara? Ai, vamos, gente. Seria muito bom. Eu quero fazer parte, eu sou apaixonada. Tá porque as pessoas cobram. quando vai abrir a turma de jornalismo? Teve um período, exatamente essa reinvenção, mas... muita gente vai fazer publicidade, mas gostaria de fazer jornalismo e vai para o jornalismo depois, né? Acaba se interessando. Mas parabéns mesmo, inclusive ele já me entrevistou. É uma gracinha. Aí eu vou contar agora, posso? O pai dele me mandou um vídeo, porque o pai dele um abraço pro Geraldo, veterinário das nossas cadelas. Aí ele mandou, eu falei, mas que pai coruja. Mas tá certo, viu? Parabéns ao Enzo. Tem um texto belíssimo, um jovem muito inteligente, simpático. É isso aí, né? O jornalismo agradece, né? Agradece. Sim. Gente, olha... a gente falou aqui do compartilhar esse tipo de informação, a fake news que virou uma praga no mundo inteiro, né? Nossa, virou. Os meus pais, acho que as pessoas de mais idade um pouquinho, né, recebem muita notícia pelo celular e compartilham. Eu falo com eles, pai, mãe, cuidado. Dá uma olhadinha aí, olha que site é esse, porque aí vem bonitinho, né? Vem um site, vem uma foto embaixo, assim, tão bem feitinho. E aquilo dali não é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A rede social tá assim, ó, e aí vai para criança, vai para todo mundo, se espalha e já era, né, Jussara? E quando, por exemplo, o seu pai passa, para quem recebe, acha que ele porque tem credibilidade dele, porque né? veio dele. E é essa a grande, sabe, acho que um grande vilão quer fazer. Isso pode se criar um desdobramento perigoso, né, Valéria? Sim. Porque... São notícias e até forma opinião de jovens, né? Uma notícia mal passada acaba formando a cabeça de um jovem para algo que é completamente errado. Ou desviando a informação correta para que as pessoas, não são jovens, mas qualquer pessoa, tome uma decisão baseada numa informação que não é verdadeira. Então, assim, e a gente precisa, porque a gente é usado às vezes para isso. Como você falou, eu compartilho porque eu recebi de um amigo. E eu confio no meu amigo. Não vou duvidar, não, porque foi fulano que me mandou, é verdadeiro. Foi meu pai que mandou, né? Imagina. É bem assim, né? Sim, tem que tomar Olha que cuidado. bacana. Ô, Jussara, agora para essa moçada nova que está aí, tem Enem mais uma vez esse ano, está na dúvida se faz comunicação ou não, o que você... Eu acho que devia. Porque, não obstante, a gente sabe que tudo é muito concorrido, o mercado de trabalho... em todas as áreas, em todas as áreas. Mas eu também penso assim, que o mundo está todo crescendo, muita coisa está fervilhando. Então, quando a gente diz que a pandemia ela teve um aporte muito importante por causa do jornalismo, tudo o que acontece no mundo precisa do jornalismo. Então, eu não vejo como uma profissão que esteja em decadência, muito pelo contrário, jamais. Está diferente, né? Ela está diferente. Está diferente do que da nossa época, mas ela está aí com muita força. Muito forte, é aquilo, eu acho o seguinte, em relação ao jornalismo, eu costumava brincar, falava assim, não vai fazer jornalismo não, gente. Mas eu falo brincando, porque o jornalismo é apaixonante. Verdade. Só que a gente abre mão de muita coisa, né? Exatamente. Porque assim, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira é Natal. Sábado à noite. Mas o jornal tá lá. A notícia tem que estar lá. E é ao vivo, a gente não grava, é ao vivo. Então tem que ter um comprometimento. Eu já deixei de participar de muita festa de aniversário, já deixei de visitar muitas pessoas que eu queria por amor à profissão. Então, faça o jornalismo. É uma profissão linda, apaixonante, mas saiba que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Mas vale a pena. E vale lembrar, né, Jussara, que é uma área muito ampla. A gente falava isso no início, né? Aqui a gente está falando de televisão, mas são muitas oportunidades. Não só na área de atuação, mas o jornalismo ele nos dá a oportunidade de conhecer tudo, porque o jornalista fala de tudo. Né? Ele não diz o que ele pensa, mas ele conversa com todas as profissões, em todas as áreas. É verdade, matéria de economia hoje, amanhã faz matéria de vacinação, depois faz matéria de educação. E provoca tendências, inclusive, né? Porque a depender da forma como é colocado, você pode até mudar o posicionamento de algumas pessoas em algumas áreas, né? Sim, mas eu acho que o mais importante é essa riqueza de conhecimento que a gente adquire. Você vai conversar com um especialista numa área, a gente já, né, previamente
tenta entender alguma coisa, mas ele vai e te fala uma opção de coisa, aquilo vai ficando. Até mesmo lugares, né? A gente conhece tanto lugar no jornalismo. Nossa, eu já viajei tanto, já conheci tanto lugar bacana que a gente, né, nem faz ideia de que exista e que vale muito a pena. Importante é isso, gente. A comunicação tem esse papel, né, mostrar as nossas coisas. E hoje a gente falava aqui sobre a força que tem ganhado a comunicação regional, né, a integração das cidades. Linhares é uma cabeça de micro-região. E isso tende a se firmar cada vez mais, né? Então daí a importância da gente saber o que está acontecendo ao nosso redor, né? Estar sempre bem informado sobre aquilo que acontece nas proximidades, na nossa comunidade. Bom, o nosso papo de hoje, muito legal, já chegando nos minutos finais aqui, quero agradecer a presença das duas, né, e convidar os nossos telespectadores para os próximos dias acompanhar a Jussara no nosso telejornal, fazendo uma participação, pontuando alguns assuntos, né, Jussara? E a Valéria aqui comandando o bate-papo a partir de terça-feira aí. Toda terça-feira. Muito assunto para a mulherada aí ficar atento, né? Quem tiver sugestão, inclusive, né, porque a gente faz sempre, tudo que a gente faz é pensando em quem está do outro lado. Então, se tiver alguma sugestão, algum assunto que queira ver aqui a partir de terça-feira, toda terça-feira, manda para cá também pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp 996224547. Tem as redes sociais da própria Valéria, que você pode seguir por lá. Isso, pode mandar à vontade. Jussara, muito obrigado pela presença. Mais uma vez, bem-vinda. E vamos seguir com o nosso... Eu fico muito feliz de estar aqui hoje e de ter sido convidada também para participar desse jornalismo que eu acredito muito. E quando você falou, né, que a gente vai discutir alguns assuntos, na verdade, tentar... até explicar algumas coisas que o próprio jornalismo em si, às vezes, não se dá conta, e trazer alguma informação que complementa aquela informação do dia, aquela notícia do dia, aquele factual, porque é isso aí, o jornalismo também é uma grande corrente. Exatamente. Né? Uma informação depende da outra, e então a ideia é essa, não é opinar, mas... Lançar luz mesmo, né? Tentar ajudar a explicar. Porque às vezes tem coisa que é tão truncada, né? Que precisa... Abrir assim a mente, vai dizer, gente, é isso. Né? Explicar um pouco mais. Né? Eu acho que é desmistificar, né? Quebrar um pouco, né? Reexplicar aquilo. Exato. E há questões que realmente são mais complexas de se entender e é importante essa visão de um profissional da área. Jussara, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada, Cláudia. Prazer. Valéria, prazer tê-la conosco, tá uma alegria. Viu? Uma satisfação muito grande. Muito obrigada pelo convite de vir aqui bater um papo. Tá joia. Gente, tem reprise desse programa nesta quarta pela manhã, 6 horas. Domingo à tarde, para você no conforto do seu lar, no sofá aí, né? Aproveitando, revendo os programas também veiculados ao longo da semana. Na quarta-feira, às 18 horas, você sabe, né? Sempre tem programa de medicina e saúde, os médicos trazendo também assuntos bem relevantes para você aqui. Obrigado pela companhia, continue conosco, TV Sim, canal do Espírito Santo. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.